Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast do Cine7. Eu trago agora um top 10 com os anos em que nós tivemos as melhores seleções de indicados ao Oscar de melhor filme. Antes de começar com coisa boa, deixa eu falar aqui qual foi o pior ano em que a gente teve de indicados ao Oscar de melhor filme. A década de 80 representou o fim do auge da nova Hollywood, com a chegada muito forte dos blockbusters, além de um conservadorismo maior na sociedade americana. O Oscar espelhou bem esse momento, com muitos filmes bem fraquinhos, tanto entre os vencedores quanto entre os indicados. 1984 foi o auge disso. O tedioso A Força do Carinho dividiu espaço com Os Esquecíveis, O Fiel Camareiro e O Reencontro. Se Os Eleitos era o filme um pouco acima da média, mas nada demais, Laços de Ternura se saiu vencedor, sustentado pelo ótimo elenco e um roteiro correto. Vamos então começar a falar das coisas boas dos melhores anos do Oscar. Para fazer essa lista, eu levei em consideração anos em que a gente teve pelo menos 3 grandes filmes, ou então 2 obras-primas no mínimo. Nos últimos suspiros da nova Hollywood, o Oscar de 1980 teve uma seleção memorável. A lista incluiu All That Jazz, O Show Deve Continuar, musical clássico do Bob Fosse e ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Também teve o excelente drama Norma Rae, com uma atuação brilhante da Sally Field. O poderoso Apocalipse Now, uma das obras-primas do Francis Ford Coppola e produção definitiva sobre a Guerra do Vietnã. E o vencedor, Kramer vs. Kramer, um dos melhores filmes sobre o processo de separação. Somente a comédia estrelada pelo Dennis Quaid, o vencedor, destoava dessa turma toda. Para mim, apesar de eu adorar Kramer vs. Kramer, o vencedor desse ano tinha que ter sido Apocalipse Now. A 9ª posição desse top 10 vai para os anos 90, mais precisamente em 1995, quando a gente teve uma seleção de filmes que caiu no gosto popular facilmente. Começando com a comédia britânica 4 Casamentos e um Funeral, obra que abriu caminho para o surgimento de filmes deliciosos, como Um Lugar Chamado Notting Hill e Simplesmente Amor. Também teve a unanimidade Um Sonho de Liberdade, um dos mais belos filmes produzidos em Hollywood nos últimos 25 anos. Se Pulp Fiction consolidou Tarantino como um novo gigante do cinema americano, Forrest Gump fixou Tom Hanks no imaginário popular, além de ter sido um marco na história dos efeitos visuais. Mesmo num patamar mais baixo, Quiz Show, do Robert Redford, também era outro ótimo filme. Entre esses aí, eu já falei aqui no canal várias vezes que o Oscar deveria ter ido, na verdade, para Pulp Fiction, Tempo de Violência. É o ano em que 2 obras-primas indiscutíveis disputam o Oscar palmo a palmo. Foi isso que aconteceu em 1951. De um lado, a gente tinha A Malvada, um retrato ácido sobre a rivalidade e inveja dentro do mundo das artes, com um desempenho inesquecível da Bette Davis. Do outro, Crepúsculo dos Deuses, o maior filme do mestre Billy Wilder, com a cena final marcante da Gloria Swanson. Aqui eu sou adepto da marmelada, para mim podia fatiar, dar o prêmio para os dois e estava de bom tamanho, apesar de eu ter uma leve preferência para o Crepúsculo dos Deuses. Também vale citar que nesse ano disputou O Pai da Noiva, uma das melhores comédias românticas dos anos 50 em Hollywood. 10 anos antes, em 1941, o Oscar reuniu na disputa de melhor filme apenas nomes como John Ford, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin e George Cukor. As Vinhas da Ira é uma das produções mais fortes sobre a desigualdade social e a pobreza já feitos na história do cinema, enquanto Núpcias de um Escândalo traz Katharine Hepburn,
Cary Grant e James Stewart em uma das comédias românticas que moldou o gênero. Já O Grande Ditador mostra Chaplin alertando o mundo para o perigo de Hitler, e o Hitchcock mostra A Que Veio em Hollywood com Rebecca. Aqui é até difícil escolher qual é o melhor filme, só tem obra-prima. Porém, eu ficaria com O Grande Ditador, que eu acho que é uma obra que tem uma importância política e histórica que transcendeu a Segunda Guerra Mundial. 1975 foi o ano que pela primeira vez uma continuação ganhou o Oscar. Só podia ser, claro, com O Poderoso Chefão 2. Coppola ainda se fez presente com um excelente A Conversação, enquanto Polanski trouxe a obra-prima Chinatown. Para quem curte mais um cinema catástrofe, Inferno na Torre preencheu a cota com louvor. Fechava a lista o também muito bom Lenin. Em 1977, disputaram o Oscar 4 obras-primas: Rocky o Lutador, Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente e Rede de Intrigas. O único intruso dessa turma é a cinebiografia Esta Terra é Minha Terra. Mas sobre o Oscar de 77 você pode conferir no vídeo que eu falei sobre a vitória do Rocky em cima do Taxi Driver. O link está na descrição. O Oscar foi um dos poucos bons momentos de 2020 e a seleção deste ano estava incrível. O Scorsese chegou com O Irlandês, filme que trouxe um novo prisma sobre as produções de máfia no cinema. Já o Tarantino passeou pela Los Angeles louca, colorida e perigosa do fim dos anos 60 em Era Uma Vez em Hollywood. Teve espaço também para uma versão pesadona de Coringa, com um trabalho assombroso do Joaquin Phoenix. Também teve o ótimo História de um Casamento, com excelentes desempenhos da Scarlett Johansson e do Adam Driver. Em meio a tanta coisa boa, foi incrível a gente ver Parasita, outro filmaço ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2019, acabar levando esse Oscar. No final das contas, foi um prêmio muito justo. O auge criativo da nova Hollywood, o início da era dos blockbusters e um gênio que transcende gerações fez do Oscar de 1976 inesquecível. O Stanley Kubrick apresentou Barry Lyndon, um drama de época em que imprimiu todo o seu preciosismo técnico. Já o astro daquela geração da nova Hollywood, o Al Pacino, trazia toda a energia e fúria em Um Dia de Cão, enquanto Milos Forman, com Um Estranho no Ninho, e o Robert Altman de Nashville davam sinais que caminhavam para serem gigantes. Por fim, um jovem chamado Steven Spielberg começava a mudar a indústria com Tubarão. Se a gente for pensar que o Kubrick não ganhou por 2001 Um Odisseia no Espaço, nem por Laranja Mecânica, eu não daria esse Oscar pro Barry Lyndon. O Spielberg era muito novinho, tinha que comer feijão, então tudo bem, só a indicação de melhor filme para ele. Nashville, ok, mas não acho que deveria vencer o Oscar. Um Dia de Cão é um filmaço, porém eu ainda acho que a Academia acertou bastante com a vitória de Um Estranho no Ninho, que também seria o meu voto. A era de ouro de Hollywood nunca esteve tão bem representada como aconteceu no Oscar de 1940. Tinha filmes para todos os gostos e gêneros. Do infantil abusando da Technicolor de O Mágico de Oz, passando pelo tradicional faroeste com O Tempo das Diligências, ao drama com A Mulher Faz um Homem e O Morro dos Ventos Uivantes, até chegar, é claro, no épico dos épicos, E o Vento Levou. Eu já disse aqui no canal que eu não sou um grande fã de O Vento Levou, o link está na descrição para provar isso. Para mim, o ganhador desse ano deveria ter sido O Mágico de Oz, que continua a encantar gerações de crianças e cinéfilos até os dias de hoje. Para muitos historiadores, 1968 mudou os rumos do mundo e o Oscar refletiu bem essas transformações sociais,
que aconteciam no mundo e se refletiam na tela do cinema. Se o fantástico Doutor Dolittle ainda traz os resquícios de anos anteriores de produções em escalas gigantes, sem grande relevância, os demais indicados são obras muito mais ousadas. Começando com A Primeira Noite de um Homem e Bonnie e Clyde, filmes responsáveis por dar o pontapé inicial na nova Hollywood. Ambos trazem abordagens transgressoras e antenadas com as questões de sexualidade e rebeldia presentes naquele momento. Já No Calor da Noite e Adivinhe Quem Vem para Jantar cutucam as feridas do racismo nos Estados Unidos de forma muito elegante, assim como seu protagonista, o Sidney Poitier. Apesar de eu preferir como filme A Primeira Noite de um Homem, o contexto histórico da época é fundamental para entender essa vitória de No Calor da Noite. Vale lembrar que a cerimônia do Oscar de 1968 foi adiada em 3 dias devido à morte do ativista e líder do movimento negro nos Estados Unidos, o Martin Luther King. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um videocast do Cine7. Na próxima sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu trago o top 10 das ganhadoras do Oscar de melhor atriz nos anos 80. A gente se encontra, até lá, tchau!